Ultimamente, a melhor oposição ao governo Lula é deixar ele falar. Ele e a Janja, né, que cometem gafes o tempo todo. Bom, hoje o Lula falou mais uma, eu quero fazer uma análise com vocês aqui do nível do absurdo que ele falou, porque isso vai interferir diretamente na vida do Alexandre de Moraes. Basicamente, ele colocou de novo, né, os seus aliados numa berlinda. Então prestem bem atenção, um vídeo curtinho, mas que tem muita coisa pra gente analisar aqui e vocês vão gostar de ouvir. Dá uma olhada. Dos Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Primeiro, ele estava falando de alguém, né, que tá lá nos Estados Unidos, né, fazendo contra o Brasil o tempo todo. Só que no final, vocês viram que ele fala, eu nunca critiquei, eles fazem tanta barbaridade, tanta guerra, matam tanta gente, eu nunca critiquei. Lula, tu tinha que lavar bem tua boca antes de criticar qualquer país sobre essa história de matar gente, até porque tá aqui, ó, Brasil lidera ranking da ONU de países com mais homicídios no mundo. Taxa global foi de 5,8 a cada 100 mil habitantes. E homens e meninos foram vítimas em 81% dos casos aqui no Brasil. O que é isso? O que é isso? Olha aqui, esse aqui é o mapa, gente. Só para vocês entenderem esse mapa que eu estou mostrando para vocês. Toda a área em azul, somada, dá 59.012 homicídios. Enquanto a área vermelha, que é só o Brasil, dá 59.080 homicídios. Basicamente, tem mais gente morrendo aqui no Brasil do que toda a área azul somada. Isso inclui Estados Unidos, Canadá, norte da África, quase toda a Ásia, Europa inteira, Oceania. O que ele quer falar? Ah, mas é que eles fazem guerras e não sei o que. Tá, beleza, vamos lá. Beleza. Brasil tem 154 homicídios por dia, enquanto a guerra entre Israel e a Palestina tem 66 mortes por dia. Bom, Lula, você querer falar de homicídio, falar sobre morte com alguém, você tinha que lavar muito bem a sua boca, escovar bem esses teus dentes de cachaça aí, porque tu não tá com moral pra criticar ninguém, não. Agora, o outro ponto é que ele fala de alguém, né, que tá nos Estados Unidos e o Alexandre de Moraes quer prender. Engraçado, né? O primeiro ponto é o Lula saber exatamente quem que o Alexandre de Moraes quer prender. Qual que é o alvo de Alexandre de Moraes? Me parece que ele está sabendo de muita coisa. Que, em tese, num país democrático, o judiciário deveria ser separado do executivo. Mas a gente está careca de saber, tão careca quanto Alexandre de Moraes, que no Brasil isso não acontece. Mas aí, para vocês contextualizarem e entenderem bem, prestem bem atenção nessa fala da Ana Paula Henkel. Olha que interessante. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. E aí, só mais uma pergunta. Se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana? Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo. Nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo, também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. Vocês perceberam que o Lula acusa alguém que está nos Estados Unidos fazendo cooptação contra o Brasil, né?
E aqui, como eu disse, o Lula já sabia exatamente quem Alexandre de Moraes estava atrás. Enquanto você chega nos Estados Unidos, se o Alexandre de Moraes for recorrer, vai recorrer para quem? A Suprema Corte não vai interferir porque é uma decisão do executivo do país. Muito diferente aqui no Brasil, que o Lula abre a boca para defender alguém que está ferindo os direitos humanos. Os direitos fundamentais, os direitos de livre imprensa e tantos outros direitos, né? Temos exilados nos Estados Unidos. E chama muita atenção que você viu a quantidade de provas que tem contra Alexandre de Moraes já, para que isso aconteça, e vai acontecer a qualquer momento. É uma quantidade absurda de provas. E aí acontece que eles estão desesperados. Mas, Rony, quem que eles querem prender nos Estados Unidos? Bom, ele está falando nesse momento é do Eduardo Bolsonaro. A gente podia pensar não, do Alan dos Santos. Não, ele está falando do Eduardo Bolsonaro, que é a pessoa que ele está indo atrás agora, né? O Alan dos Santos é um jornalista que está fazendo um trabalho excelente nos Estados Unidos há muito tempo e o Eduardo resolveu ficar lá. E dá uma olhadinha que interessante nesse vídeo. O próprio Eduardo postou, rebatendo aí T. Lindenberg Farias. Prestem bastante atenção. Onde vou levar essas provas. A gente tem passo a passo. Cada dia é um encontro com autoridade diferente. Veja bem. Tem passo a passo de nada. Vocês não sabem nem com o que encontro na Casa Branca, porque eu não deixo isso daí sair e ficar circulando em rede social. Eu não abro, né? Eu tenho decência, ética e consciência do meu trabalho de ficar abrindo tudo por aí. O máximo que vocês vão fazer, vocês vão ficar olhando meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter e ficar vendo ali quando é que eu realmente fui para Washington, né, para ir para o Congresso ou para ir para a Casa Branca, etc. E aí vocês vão fazer um apanhado daquilo que vocês entendem mais grave, vão colocar numa embalagem, vão fazer tipo uns certos perfis no Twitter, né? Urgente! Bota a lanterninha lá, a sirene. Eduardo Bolsonaro se encontrou com o deputado Corey Mills antes da oitiva de Marco Rubio. É isso que vocês vão fazer. Conheço vocês já. Eu estou trazendo aqui a minha denúncia, são mais de 80 páginas aqui que eu estou entregando lá para a Polícia Federal, com 666 manifestações do próprio Eduardo Bolsonaro, e com o roteiro, cada visita e as consequências depois. Mas como que o senhor fez esse roteiro? O senhor sabe onde ele foi conversar com um deputado republicano? Como é que foi isso? Explica, por favor. Ele se autoincrimina, porque ele mesmo posta nas redes sociais, tem a data de tudo. E eu vi, e a gente pegou também publicações de matérias em jornais dos Estados Unidos, mas tem um passo a passo. Aquele deputado que questionou o Marco Rubio, e que o Marco Rubio respondeu, é o deputado republicano Corey Mills. O Eduardo Bolsonaro fez várias visitas a ele. Fez uma 3 dias antes daquela pergunta que ele fez ao Marco Rubio. A nota do Departamento do Estado norte-americano falando aqui em censura, que não existia liberdade. O Eduardo Bolsonaro visita o Departamento de Estado na sexta, na quarta-feira posterior, teve a nota do Departamento de Estado. Mas não é só isso. Você lembra de uma deputada, Maria Elvira Salazar, que numa votação do parlamento americano segurava um cartaz do Alexandre de Moraes, também participou de várias reuniões com ele. Então ele está articulando, eu acho isso muito grave. Vocês percebem que o que incomoda o PT não é o fato de existirem as violações aos direitos humanos, as perseguições contra opositores. O que incomoda é porque o Eduardo Bolsonaro está lá contando. O Eduardo está lá e está contando para os Estados Unidos o que eles estão fazendo com as empresas americanas, com a liberdade de expressão e tudo mais. Isso que incomoda o PT. Isso que incomoda o Lindenberg, que incomoda o Lula, que agora eles sabem que, inclusive, o Alexandre de Moraes quer prender o Eduardo Bolsonaro, né? É isso que incomoda os caras. E agora, petista, ele é uma coisa triste, porque o Eduardo até debochou e disse, sei exatamente o que vocês vão fazer, vão pegar matéria jornalística e dizer, conversei com fulano e depois aconteceu isso e tal. Foi exatamente o que o Lindenberg falou logo depois. E como eles gostam de dar com a língua nos dentes, teve um senador aí petista, né? Que eu nem lembro o nome dele, agora me fugiu o nome desse cara aqui, cabelo de peruca estranho pra caramba, que ele deu com a língua nos dentes qual que é o grande desespero deles pro ano que vem. Dá uma olhada. Vocês já vão entender o porquê que eu tô te passando esse vídeo. Estamos preocupados com uma possibilidade que pode se concretizar, não creio que seja fácil, mas pode se concretizar, da extrema-direita ter maioria absoluta no Senado Federal. Isso pode ser um desastre para a nossa democracia, porque nós vamos começar com abertura de processos contra ministros do Supremo, rejeição de nomes para o Banco Central, para agências reguladoras, para o corpo diplomático. Enfim, pode-se instalar um verdadeiro pandemônio lá no Senado. Então nós estamos numa estratégia de priorizar a eleição para o Olha, eles estão desesperados por causa que o Senado pode parar os abusos de Alexandre de Moraes. Pode parar, ou seja, eles deixam muito claro que eles dependem do Supremo Tribunal Federal o tempo
todo para fazer os absurdos deles, para roubar e não ser condenado, para que tudo que o PT faça fique por debaixo dos panos, para que o Lula fale a bobagem quem quiser, e não tem nenhum ministro supremo para dar 72 horas para o governo se explicar de nada. Ou seja, eles deixaram muito claro isso. E agora que os Estados Unidos resolveu se mexer, que vai punir Alexandre de Moraes, vai bloquear as contas dele, ele vai ter dificuldade até para receber o salário de ministros do Supremo Tribunal Federal, agora a coisa eles viram que a aguinha bateu na bunda, agora eles estão preocupados. Até outro dia, tô nem aí com esse negócio dos Estados Unidos, aqui que vamos falar, não sei o quê. Estados Unidos não vai interferir nisso. Pois bem, tá acontecendo. E eu não vejo a hora de que isso se torne realidade. Galera, voltei agora, se inscreve no canal, fica aqui com a gente, tava de férias, precisei tirar uns dias de férias aí, mas estamos de volta, vídeos todos os dias. Não deixe de se inscrever no canal. Tamo junto, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.